Em Lucas, no capítulo 14, nosso Senhor está ensinando sobre o que significa ser discípulo dele. E ele vai afirmar nos versículos 26 e 27 de Lucas: se alguém vem a mim e não me ama mais do que a seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus próprios irmãos, seus irmãos, suas irmãs e até a própria vida, não pode ser meu discípulo. No verso 27 ele diz: quem não tomar sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Ele não está dizendo que tem o discípulo top e o discípulo meia boca, níveis de discipulado. Ele diz: se quer ser meu discípulo, tem que me colocar à frente de você mesmo, das pessoas que você mais ama, daqueles com os quais você mais se importa. Na sequência, a partir do verso 28, Jesus vai contar duas parábolas. Nas duas alegorias, ele vai comunicar a mesma ideia. Ninguém se lança a um empreendimento sem primeiro sentar e calcular quanto custa, para ver se pode ir até o fim. Porque se não der conta até o fim, é melhor nem começar o empreendimento. Então Jesus arremata, a aplicação prática dessas ilustrações com a frase do 33, verso 33 de Lucas 14: assim pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Então, o que eu e você percebemos ao longo do ensino, se queremos relacionar com Deus, o primeiro lugar é dele. Nós temos que amá-lo mais, mais do que a nós mesmos, mais do que as pessoas a quem amamos. Ele precisa ser o centro, ele precisa ter o lugar de primazia. Em Mateus, no capítulo 6, no verso 33, Jesus diz: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Ele diz: e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quais são as demais coisas que ele está falando? Se você olhar o ensino nos versos anteriores, ele está falando: não se preocupe com o que vocês vão comer, beber ou vestir. Jesus está falando de necessidade básica, gente. Sobrevivência, comida, bebida e vestuário. E diz: põe o reino de Deus em primeiro lugar, antes das suas necessidades básicas, e o resto Deus cuida para você. Mas o primeiro lugar é de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Então, algo que nós percebemos ao longo das escrituras é Deus comunicando uma ideia, um conceito, um princípio que tem que ser entendido, alimentado, desenvolvido. A consciência dele tem que ser preservada, tem que ser comunicado. E repito, não é porque Deus tem necessidade, quer você o reconheça como o primeiro ou não, ele seguirá sendo o primeiro. Mas se você não reconhecer, o prejuízo será todo seu. E o Deus que nos ama e sabe a diferença que isso fará nas nossas vidas, ele promove sempre a ideia e o entendimento de que o primeiro lugar é dele. Isso é o que está por trás da aplicação dessa lei espiritual, que eu quero chamar de a lei das primícias. Então, dito isso, eu queria que a gente, em segundo lugar, entendesse um pouquinho melhor as primícias na Bíblia, Já entendemos que o que está por trás delas é a ideia da primazia, do primeiro lugar pertencendo a Deus. Mas é importante que a gente entenda um pouquinho a prática das primícias em si. Algumas coisas aparecem na Bíblia antes mesmo de serem instituídas na lei de Moisés, E uma dessas coisas que você vai observar diz respeito à lei das primícias. A primeira menção de oferta na Bíblia, ela tem como cerne, como X da questão e de toda a discussão, a questão das primícias. Gênesis capítulo 4, eu vou ler do verso 1 ao 7, diz assim: Adão teve relações com Eva, sua mulher, ela ficou grávida e deu à luz a Caim. Então ela disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, irmão de Caim. Depois de mencionar dois dos muitos filhos que Adão e Eva tiveram, como depois você vai ler em Gênesis 5, a Bíblia diz assim: Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Essa informação é muito importante, porque vai nos ajudar a entender o resto. 3. Aconteceu que ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura desse. O Senhor se agradou de Abel e das